tecnologia que foi considerada como uma tecnologia social pelo Banco do Brasil, agora no 12º concurso para avaliação de tecnologia social. O Irriga-Pote é uma tecnologia onde você guarda água da chuva, acumula água da chuva em caixas d'água e quando a caixa d'água está cheia, ele leva por um cano, uma borracha, um cano PVC até o potinho. O pote tem uma tampa e dentro do pote tem uma boia. Quando o pote vai secando, a boia abre e mantém o pote sempre cheio. Vamos imaginar que o pote é de 20 litros, sempre vai ter 20 litros. Quem é que já está usando essa tecnologia? Nós instalamos uma unidade de referência tecnológica em 2016, na unidade da Dona Sinira, em Lavras, no município de Santarém. Agora nós já temos uma na escola da UFOPA, na unidade da UFOPA, na fazenda experimental da UFOPA, já temos uma unidade que é com sistema agroflorestal, um trabalho de uma aluna de doutorado, uma professora que está fazendo doutorado, a professora Daniela Paulito. Nós temos agora uma outra unidade que a gente implantou lá em Capitão Poço, numa comunidade de agricultores de base familiar que trabalham na cadeia de citros, também com sistema agroflorestal. Semana passada a gente instalou em Tucuruí, essa semana a gente instalou em Tucuruí uma unidade, chama Vitrine, dentro de uma unidade de produtor com a tecnologia Irriga-Pote. Então, são pessoas que vão se interessando pela tecnologia e nós vamos implantando. É fácil, é simples, o agricultor não se preocupa com a tecnologia, não se preocupa em irrigar. E como é que é o processo? Quando a plantinha seca o solo, a planta, ela fecha a capacidade de capturar o CO2 e aí ela emite uma raizinha fina, vai até a parede do potinho, ela gruda na parede do potinho e suga só o que ela necessita. Simples assim. A pimenteira do reino é uma planta trepadeira. Consequentemente, ela precisa de um suporte para se desenvolver, para crescer e, logicamente, produzir. Então, tradicionalmente, a pimenteira do reino ela é cultivada no estado do Pará desde a década de 30 em estacões de madeira, né? Que você precisa retirar essas madeiras da floresta e fazer os estacões. A tecnologia do tutor vivo de glicídia ele vem justamente com uma alternativa sustentável para esse tipo de cultivo. E a pimenteira do reino, se demonstrou muito bem o seu desenvolvimento nesse tipo de tutor. Bom, essa tecnologia ela complementa a questão da sustentabilidade, como a gente fala, né? A questão econômica, ambiental e social. A econômica é que o custo do tutor vivo de glicídia é muito mais baixo em relação ao estacão. Um estacão de madeira, ele chegou, ano de 2023, a R$ 30 a R$ 35 a unidade. E o tutor vivo de glicídia, você compra apenas uma vez, ou seja, o produtor adquire apenas uma vez, ele chegou no máximo R$ 5. E a partir daí, pela própria característica da planta, do tutor vivo ser uma planta de propagação vegetativa, ou seja, pega de galho, você pode estar produzindo novos tutores a partir desses tutores que você adquiriu. Então essa é uma questão ambiental muito importante, né? Porque você deixa de tirar da floresta e cortar árvores e você planta árvores. A outra questão é econômica. Então eu falei dos custos dos tutores. No ato da implantação você já tem uma economia de 28%, porque cada hectare de pimenta do reino são em torno de 1.600 plantas por hectare e, consequentemente, seriam em torno de 25 a 35 árvores que nós teríamos que cortar, né? Então, para ter essa quantidade de tutores. Na glicídia você tem essa questão também do custo e ambiental. E a questão social, logicamente, é que a produtividade ela não diminui, você continua produzindo tão bem quanto no tutor morto ou no estacão, e a gente percebe que a vida do solo vem melhorando a cada ano que passa. A ciclagem de nutrientes da glicídia em relação ao solo é muito bom, é muito rápido, ou seja, as folhas da glicídia se incorporam no solo em até 16 dias.
e esse solo se mantém mais úmido, ou seja, no período seco a planta tem mais condição de se manter em relação a quando não tem chuvas ou quando você não tem irrigação. Os próprios trabalhadores relatam para a gente que na época de colheita, que é justamente quando a glicídia você deixa uma copa com meia sombra, o trabalho de colheita, que é todo manual, ele é mais suave, ou seja, a temperatura é menor, é mais amena em relação ao estacão. Então, os produtores ou os trabalhadores que vão colher essa pimenta, eles começam a colher pelo estacão, pela manhã, e quando o sol, a temperatura está mais alta, eles colhem na glicídia, porque ela propicia esse conforto térmico aos trabalhadores. O interessante dessa tecnologia é que ela pode ser adotada ou utilizada tanto por pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultores de médio e grande porte. Ela é bem adotada por todas as classes de produtores, né? Então, tradicionalmente, a pimenteira do reino, ela é cultivada na maioria dos municípios do estado do Pará, mas a região que mais produz é a região nordeste paraense, ou que mais planta, por exemplo. Então, você já encontra o cultivo de glicídia, de pimenta do reino e glicídia hoje no estado do Pará, como maior plantador ou cultivo nesse tipo de produtor, o município de Capitão Poço, seguido por Tomé-Açu, Igarapé-Açu, Baião e Castanhal, todos aqui do nordeste paraense. E também a gente já encontra produtores na região de Santarém, né, no próprio município de Santarém, Mojuí dos Campos, e também na região da Transamazônica, como Medicilândia, Anapu e Altamira. É importante ressaltar que a pimenta do reino ela é uma dos maiores condimentos consumidos no mundo, né? O estado do Pará hoje é o segundo maior produtor de pimenta do reino, perdendo apenas para Espírito Santo. O que é importante quando a gente fala de cultivo de pimenteira do reino em glicídia? Você deixa de cortar árvores e planta árvores. Isso é uma questão muito importante, né? Então, essas informações, todas as informações que eu falei para vocês, elas estão disponibilizadas no portal da Embrapa, onde você pode acessar lá, procurar a unidade Embrapa Amazônia Oriental, que estão disponibilizadas lá. Para vocês terem ideia do quão importante é a pimenta do reino, a cada tonelada produzida, você gera um emprego direto. Então, a pimenta do reino ela tem uma grande importância econômica para o estado do Pará, e se a gente começar a aumentar esse cultivo sustentável, o Pará vai ganhar mais destaque ainda, e a gente tem tudo para ultrapassar, em termos de produtividade, o estado do Espírito Santo se tornando o maior produtor do Brasil.